e decrescente. E nesse caso ela vai ser constante. Então você aprenda, vou apagar isso aqui, ó. Se você tem que a derivada é zero, se a derivada é zero, qual é a conclusão a que você chega? Qual é? De que a função é o quê? Constante ainda. Tá bom? Então você fica com isso aí. E esse resultado é chamado de teste da derivada primeira para crescimento. Crescimento, quando eu digo crescimento, é crescimento e decrescimento. Tá certo? Teste da derivada primeira é conhecido como o quê? Teste da derivada o quê? Derivada primeira para o quê? Crescimento. Teste da derivada primeira para crescimento. Tá? Teste da derivada primeira para crescimento. Vamos esboçar um gráfico aqui, ó. Vamos pegar. Ó, lá. Ó. Seja f a função dada por f de x igual a x sobre 1 mais x2. A x sobre 1 mais x2, tá? X sobre 1 mais x2. Então, observe, ó. Quem é o domínio da f? Quem é domínio da f? Quem é? Domínio da f é os reais. Como é uma função racional? É uma função diferenciável. F é o quê? Diferenciável. E eu tenho a derivada da f em x. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Lá. Vá do numerador, que é 1, vezes o denominador, 1 mais x2, menos numerador vezes a derivada do denominador. Quanto é? 2x. Dividido por quê? Ao quadrado. Ou seja, isso é igual a quê, minha gente? Isso é igual a quê, hein? Vamos lá. Quanto é isso? É 1 menos x2, né? Porque fica 1 menos x2 sobre quadrado de 1 mais x2. O quadrado da soma de 1 com x2. Isso qualquer que seja o x real. Concorda comigo? Você não pode errar, tá? Pode fx. Derivada do numerador, que é 1 vezes o denominador, menos, repete o numerador, vezes a derivada do denominador, que dá 2x. Então fica 1 menos x2. 1 mais x2 menos 2x2. Não consegui ver porque ficou 1 menos x2 no numerador. x2. Quanto é que dá isso aqui? Vai ser... Menos 2x2. x2 menos 2x2, menos x2. Certo? Sim. Tá? Então observe, ó. Quem comanda o sinal da derivada aqui é o 1 menos x2. Aonde 1 menos x2 é positivo, a derivada é zero.
Aonde é negativa, a derivada é zero. E onde a derivada é negativa. E aonde é zero, a derivada é zero. Tá? Então, é o sinal de 1 menos x2 que dá o sinal da derivada. Então, vamos pegar o gráfico. Ó. Tá? Então, veja bem. Está aqui, tá aqui o menos 1 e o 1. E agora eu vou botar o sinal aqui da derivada. Quanto é a derivada no menos 1? Zero. Quanto é a derivada aqui? Zero. Fora do menos 1 e 1, isso aqui é negativo. Então a derivada vai ser negativa. Ou seja, aqui a derivada é negativa. Aqui também a derivada é negativa. De novo, quem comanda, quem dita o sinal da derivada é 1 menos x2. Porque o denominador é sempre positivo. E entre o menos 1 e 1, isso aqui é negativo, portanto a derivada é... Isso aqui é positivo, desculpe, entre menos 1 e 1 isso aqui é positivo. Portanto a derivada é positiva. E aí você vai ao teste da derivada primeiro. Tá? Primeira observação. Então, tem-se que tá? Daí, né, desse sinal, bom, daí tem-se que, eu vou botar o que aqui, porque da maneira como expresso usando o verbo, tá? Tem-se que, primeiro, olha aqui, ó. Vamos analisar três intervalos. Menos infinito, menos 1. E aí que eu vou esmiuçar cada um deles. Para reforçar o que diz o teorema. A f é o quê? Contínua em menos infinito, menos 1 fechado. Ela é contínua na reta toda. Em particular, ela é contínua aqui e é o que me interessa. Eu vou focar no que interessa. A f é contínua em menos infinito, menos 1. A f é contínua nesse intervalo. A f é diferenciável nesse intervalo, mas o que interessa é o seu interior. A f é diferenciável no seu interior, que é o interior dele. Menos infinito, menos 1 aberto. E a derivada da f em x é um número negativo, qualquer que seja x no seu interior. Qualquer que seja x no intervalo menos infinito, menos 1. Logo, a f é estritamente o quê? É estritamente decrescente. Aonde? No intervalo. Olha a conclusão do teorema. Ela é contínua no intervalo. Ela é contínua no intervalo. É diferenciável no interior do intervalo. E a derivada é positiva. A derivada é... vamos voltar. A derivada é o quê? Positiva, quando a derivada é positiva no intervalo. Então, qual é a conclusão que eu chego? A f é o quê? Aqui é mais. É estritamente crescente. Aonde? No intervalo. A demonstração foi essa, tá? Então ela é estritamente crescente aqui. Até o menos 1 ela é estritamente crescente. Por isso que eu gosto de esmiuçar para você ver. Intervalo, interior do intervalo, interior do intervalo. Mesma coisa para o outro. A f é contínua no intervalo fechado menos 1, 1. É contínua no fechado. Vamos ao que interessa. A f é
diferenciável em menos 1 aberto, que é o interior do intervalo. O intervalo é esse, está aqui o seu interior. E a derivada é o quê? Positiva, qualquer que seja o x, aonde? Qualquer que seja o x, no interior do intervalo. Qual é a conclusão? Logo, f é o quê? Estritamente crescente, aonde? No intervalo. Tá ligado aqui? Tá, né? No intervalo. Entendido? Tá? Vamos olhar aqui a outra. Mas então a gente precisa representar que é o intervalo aberto, nesse caso. A f é contínua no intervalo 1 mais infinito. É o que interessa. No seu interior, a f é diferenciável. Sim. No seu interior. E no seu interior a derivada é negativa. Está aqui, ó. No seu interior a derivada é negativa. No 1 a derivada é 0. Mas eu não me interessa o 1. A diferenciabilidade só interessa para o teste da derivada primeira. Para crescimento, a diferenciabilidade só interessa no interior do intervalo. E qualquer que seja x no interior do intervalo. Logo, a f é o quê? Estritamente decrescente no intervalo, que é o intervalo que fechado. Entendem a força desse resultado? A sutileza que está aqui, tá? Nesse teorema é suficiente, é necessário, não é suficiente, é a implicação que vem, o antecedente é o suficiente. É suficiente que a f seja contínua aí, diferenciável no interior de I, e no interior de I a derivada é positiva. Isso é suficiente para eu concluir que ela é estritamente crescente em I. Tá? Pronto, eu tenho todo o crescimento da função. Mas para efeito, para esboço de gráfico, eu preciso de umas informações adicionais, que é o comportamento da função nos limites do seu domínio. Neste caso, os limites do domínio da função, né? Os limites do domínio dessa função é mais infinito e menos infinito. Então, além disso, eu sei que o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é 0, e é 0 por valores positivos. Porque se o x é positivo, a função é positiva, concorda comigo? Se x é positivo, f de x é positivo. Então, se f de x está tendendo a 0, está tendendo a 0 por valores positivos, com x tendendo a mais infinito. E o limite de f de x com x tendendo a menos infinito também é 0. Mas é 0 por valores negativos. Por quê? Porque a função é negativa. F de x é menor do que 0, qualquer que seja o x negativo. Tá? Pronto, isso aí dá para eu esboçar o gráfico. Agora, não esqueçam o enunciado do teorema e a sua conclusão. Se f é contínua em I, f é diferenciável no interior de I. Lembrando, quem é diferenciável em I, por força maior, é diferenciável no interior de I. E a derivada positiva no interior de I, em I, a função é estritamente crescente. Tá? Isso aí é suficiente para eu esboçar o gráfico dessa função. E mais, você vai ver uma coisa aqui interessante, ó.
Até o menos 1 a função é estritamente decrescente. Do menos 1 a 1 ela é estritamente crescente. Então o menos 1 é ponto de mínimo da função no intervalo menos infinito 1 fechado. Isso é o teste da derivada primeira para encontrar ponto de máxima ou ponto de mínimo de uma função no intervalo. É isso que eu vou esmiuçar mais. Vamos fazer o gráfico aqui, ó. Vamos fazer o gráfico aqui. Olha o gráfico dessa função, como é. Está aqui o intervalo. Além disso, tem mais coisa que eu preciso aqui. É bom você ter sempre, para esboçar o gráfico, o valor da função nos pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Quem são? Menos 1 e 1. Menos 1 e 1 são os pontos críticos. São pontos no domínio onde a derivada é zero. As funções diferenciáveis, os pontos críticos são os pontos, tá certo? Menos 1 e 1 são pontos críticos de f, são pontos críticos de f. E quem é f de menos 1? Vou destacar de azul aqui. Quem é f de menos 1? Quem é? F de menos 1? Não. A derivada no menos 1 é zero. Eu não estou perguntando a derivada no menos 1, que eu sei que é zero. Estou perguntando o valor da função no menos 1, que eu vou só o gráfico da função. Quanto é? Menos 1 meio. Menos 1 meio. E quanto é f de 1, que é o outro ponto crítico? Quanto é? 1 meio. Fica, ó, 1 meio. Ou seja, nos pontos críticos eu tenho os valores da função. Então, estou pronto para esboçar o gráfico. Por quê? Ó, subir mais aqui, que eu tenho mais um pouquinho. Só mais um pouco. Aqui, ó. Quanto é f de 1? Quanto é? 1 meio. Quanto é f de menos 1? Quanto é? Menos 1 meio. A função passa por esse ponto e por esse. Ela passa por esse ponto e passa por esse. Como ela passa por esse ponto? Esse como, quem vai responder é a informação de derivada. Ela passa por esse ponto. Como? Isto é, tangenciando que reta? Tangenciando essa reta horizontal. Por quê? Porque aqui a derivada é zero. Como ela passa por esse ponto? Tangenciando essa reta que é horizontal. Porque a derivada aqui é 1. A derivada no 1 é zero. Então, olha aí. Vejamos. Vamos articular todas as informações. E aí você não pode errar. Bote mais para cá, meu filho, para poder ver aqui. Tá? Olha aqui. Do menos infinito ao menos 1. Do menos infinito ao menos 1, a função é estritamente decrescente. E ela vem do zero, sabe por quê? Ela vem de perto do zero, porque o limite, ela vem de perto desse eixo aqui, porque o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é zero por valores positivos. E ela chega no ponto crítico... Valores negativos. Valores negativos. Valores negativos. Eu falei positivo, falei errado. E ela vem para cá, ela chega aqui tangenciando. Então ela vem aqui e ela dá embiocada e faz isso. Tá? Ela muda com cavidade, mas com cavidade é algo que eu vou ver na próxima aula. O f de 0 é 0, né? Não. Ela também passa por esse ponto. O f de 0, informação adicional. Também vamos saber a raiz. O f de 0 é 0. É bom. Do menos 1 a 1, ela é o quê? Estritamente crescente. Então tá batendo, ó. Tudo bate. Então ela faz aqui, ela sai daqui, tangenciando, né? Sai tangenciando. Chega aqui, tangenciando. A derivada no zero. Quanto é a derivada no zero, ó? Olha, lembra quanto é a derivada no zero? 1. A derivada da f no zero, vou colocar aqui, que é só para você ver, a derivada de f no zero é 1. Significa que a reta tangente aqui é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Então ela já aqui sai, aí ela chega aqui também tangenciando.
E depois, do 1 em diante, ela é estritamente decrescente. E o limite a zero por valores positivos com x tendendo a mais infinito. Então ela tem que fazer isso. Valor positivo, né? Certo. Isso aqui são... Ela tem uma assíntota. Hã? Simétrico. Ela é uma função ímpar. É uma função ímpar, portanto, a simetria é em relação à origem. Tá? Se você analisar, ó, f de menos x, pode ver, f de menos x é menos f de x, qualquer que seja o x real. Ela